Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 32. Nós vamos ler até o versículo 56. Porque eu gosto de ler textos grandes. Se a pregação te abençoar, pelo menos o texto te abençoa. Vamos lá. E quando saíram, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, por que disse: Sou filho de Deus? E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Vou ler de novo 50 e 51, versículo 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Amém? Deus, obrigado por esta palavra. Fale conosco. Me use por misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto aqui, ele é o resultado de um plano profético pronunciado desde o Velho Testamento, precisamente desde os primeiros capítulos do livro de Gênesis. Esse texto aqui, ele é o resultado de uma promessa divina, ou seja, Jesus
o Messias pronunciado em toda a lei e também nos profetas, aqui nesse texto ele morre. Aqui nesse texto ele se entrega por amor a toda a humanidade, exatamente na cruz do Calvário. E a morte de Jesus, ela não foi pronunciada, profetizada, ela não foi prometida só no Velho Testamento. No Novo Testamento, quando João Batista avista Jesus, o que João Batista fala a respeito de Jesus? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando essas profecias acontecem no episódio da crucificação de Jesus, principalmente, acontecem muitas coisas sobrenaturais naquele momento, e todas elas muito importantes. Mas eu queria destacar aqui hoje à noite, principalmente o fato do véu do templo de Jerusalém ter se rasgado exatamente no momento que Jesus entrega o seu espírito e morre. Quando Jesus grita lá na cruz do Calvário, está consumado, e morre, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. No Velho Testamento, existia uma tenda móvel com várias repartições. Essa tenda, ela era chamada de tabernáculo. Essa tenda, o tabernáculo, ela foi construída a partir de uma ordem de Deus a Moisés. O tabernáculo tipificava a vontade, o desejo de Deus de caminhar entre o seu povo e também os conduzir. Nessa tenda, no tabernáculo, havia, claro, a porta de entrada. Essa porta já dava acesso ao pátio, que estudiosos gostam de chamar de átrio. Ali, no pátio ou átrio, havia o altar de holocausto, havia ali também a pia que o sacerdote se lavava. Depois existia o santo lugar. No santo lugar havia a mesa dos pães da proposição, que eram 12 pães, tipificando as 12 tribos de Israel, e Deus como sustento de Israel, também simbolizado pelo pão. Ainda no santo lugar, no lado esquerdo ficavam 7 candeeiros de ouro, e entre o santo lugar existia o lugar santíssimo. E o que separava o lugar santíssimo do santo lugar era um véu. E perto do véu havia uma mesa de incensário onde o incenso era queimado. Dentro do santíssimo lugar tinha a Arca da Aliança. E na tampa da Arca da Aliança, 2 querubins feitos de ouro maciço. E aquele lugar que guardava a arca representava o Santíssimo Lugar. Então, uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote, ele sacrificava o cordeiro, se lavava na pia, comia dos pães, acendia o candeeiro para iluminar a entrada, e no santo lugar aspergia o sangue daquele animal. E era assim que o sacerdote expiava o pecado do povo de Israel. Então, havia esse véu que separava o santo lugar do lugar santíssimo. No lugar santíssimo estava a Arca da Aliança, como já foi explicado, tipificando a
glória de Deus, tipificando a presença de Deus, tipificando a Shekinah de Deus que vinha naquele lugar através de uma fumaça poderosa e também gloriosa. E só o sumo sacerdote poderia entrar no Santíssimo Lugar, onde a Arca da Aliança se encontrava no dia da expiação. E esse véu, ele era enorme. Esse véu, ele era feito de linho fino, com 5 centímetros de espessura. Estudiosos dizem que nem 2 juntas de bois conseguiria partir aquele véu ao meio. Estudiosos dizem que o véu era um material muito pesado, ao ponto que só uma força poderosa poderia rasgar aquele véu. Aquele véu, ele fazia uma separação entre Deus e a humanidade. Esse véu, ele protegia, ele defendia a glória de Deus. O homem pecador, o pecador, não tinha acesso àquele lugar. Por quê? Porque ele nunca suportaria a glória de Deus e, assim sendo, ele morreria ali mesmo. Então o véu simbolizava a separação do Deus Santo de uma raça humana cheia de pecados. Quando você lê Romanos capítulo 3, versículo 23, lá diz que todos os homens pecaram. E todos estão separados da glória de Deus. E essa separação, ela começou com o pecado de Adão lá no Jardim do Éden. Porém, com a morte de Jesus na cruz, se concretiza a obra da redenção sobre a humanidade. E nesse momento que Jesus morre, esse véu pesado se rasga de alto a baixo, e aquilo que estava oculto quando Jesus morre, passa a ser agora vislumbrado. E a primeira coisa que mostra aqui é a soberania de Deus. Quando o texto diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima. Não foi do pecador para o santo. Não foi da criatura para o Criador. Foi dele para nós. Foi pura soberania de Deus. Foi pura vontade suprema de Deus. Nossa salvação partiu dele. Ele que escolheu reconciliar o homem consigo, matando seu próprio filho na cruz do Calvário. Ah, se você entender isso, você entendeu o Evangelho. Foi iniciativa dele. Foi iniciativa dele que o véu se rasgou de alto a baixo. Querido, salvação, perdão pelos pecados, é algo que vem dele. É algo que vem da misericórdia dele. É algo que vem da infinita e poderosa graça dele. Nenhum homem, eu digo, nenhum homem conseguiria por si mesmo se salvar, rasgar aquele véu, para que ele próprio visse a glória de Deus. Apenas Cristo, através da sua entrega na cruz como sacrifício santo, poderia fazer isso por nós. Isaías 53:10 diz que Jesus foi castigado, moído, transpassado por agrado de Deus. Eu quero que você entenda isso aqui. Jesus sofreu a cruz. Jesus sofreu a morte para se levar sobre ele os nossos próprios pecados. Jesus foi oferecido por Deus como sacrifício para redimir você e eu. Quando Jesus morreu, naquela hora terminou o antigo concerto. Naquela hora terminou os ritos da
tempo o sumo sacerdote e também o sacrifício. Ele mesmo se deu, ele mesmo entrou e aspergiu o seu sangue por nós. Esse poderoso véu se rasgou para nos mostrar que a porta do Santíssimo Lugar agora estava aberta para todos nós que somos filhos de Deus. A partir do véu rasgado, nós temos paz com Deus por meio do sangue de Jesus. Ele nos reconciliou com Ele. O acesso está aberto. A porta dos santos está aberta, está livre para nós. Quantas são as vezes que a gente canta? Quantas são as vezes que a gente fala do véu sem saber o que o véu significa? Mas eu estou aqui hoje à noite para te fazer entender isso, ao ponto de você nunca mais querer desprezar a sua tarefa de se ter comunhão com Deus. Essa é a nossa tarefa. Termos comunhão com Deus. O véu aberto diz para nós, pecadores e miseráveis, que nós podemos ter acesso à presença dEle. Isso é graça. Sabe o que é graça? A gente gosta muito de graça, favor e merecido. E quando a gente responde que graça, favor e merecido, a gente se acha assim um expert no assunto da graça por causa de uma respostinha que nós demos, embora essa resposta seja uma verdade. Mas sabe o que é graça? Homens pecadores tendo livre acesso à presença de Deus. O véu rasgado diz que nós podemos ter acesso à comunhão com Ele. Queridos, esse véu ele já tinha nesse momento da crucificação 1.600 anos de história. Em 1.600 anos ninguém conseguiu rasgar aquele véu. Ninguém conseguiu deteriorar aquele véu. Só um preço muito alto pago por Jesus que pode nos trazer essa possibilidade. Agora olhe para mim, que a coisa vai ficar mais séria. Nós não podemos deixar que todo esse preço em rasgar o véu não signifique nada para nós. Nós não podemos deixar que o véu rasgado, depois de tanta dor, depois de tanto sangue, depois de tanta humilhação, abandono, principalmente o abandono que Jesus sentiu de Deus, ser visto como algo qualquer por nós. Jesus não pagaria esse preço tão alto para nada. Jesus não pagou esse preço apenas para ele ficar como o cara da história. Não! Jesus, ele pagou todo esse preço para se reconciliar com a gente. Para pagar os nossos pecados. Para abrir um caminho até Ele. Depois do véu rasgado, nós temos livre acesso a termos comunhão com Ele. Mas sabe o que me espanta? É que mesmo sabendo que o preço foi pago, mesmo sabendo que o véu se rasgou, e que nós temos toda essa possibilidade, todo esse privilégio, mesmo assim a gente insiste no exercício da nossa carnalidade. Mesmo assim, mesmo tendo entendimento do preço, a gente segue apático.
Querido, Deus não nos olha com ira, porque quando Ele olha para nós, antes de nos ver, Ele vê o sangue de Cristo que foi derramado sobre nós. Deus entregou o seu próprio Filho para nos dar a possibilidade de sermos amigos dele. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Depois do véu rasgado, a gente pode o mesmo, mas nós não temos feito como deveríamos fazer. Querido, depois do véu rasgado, não há razão mais para a gente ser tão limitado como nós somos. O véu rasgado é uma mensagem dizendo que o fraco pode ir até o Criador e se revitalizar enquanto se tem comunhão com Ele. Nós podemos ter comunhão com Ele, o véu está rasgado. O véu está rasgado. Só que a gente insiste sempre no ato da nossa religiosidade. Não existe mais obstáculo. Nós podemos entrar porque não existe mais nada que nos intimide. Antes o diabo podia nos acusar. Antes o diabo podia esfregar a nossa dívida na nossa cara. Antes o diabo podia nos humilhar. Mas hoje precisamos entender que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Queridos, olhem para mim. Não levante não. Não se distraia não. Essa mensagem pode salvar a sua vida. Aleluia. O que é estar em Cristo Jesus? É estarmos em nível profundo de comunhão com Ele. Através do que Ele fez por nós, nós podemos nos tornar participantes da natureza divina. Esse véu rasgado nos dá acesso a essa comunhão com Deus. Olha aqui para mim. O véu não se rasgou para você ter acesso a uma porta de emprego. Sabia disso? O véu não se rasgou para você ter acesso à oportunidade de casar. O véu não se rasgou para você ter acesso a coisas supérfluas dessa vida. Esquece essas coisas. As tenham apenas como consequências e parta para o convite que Jesus nos fez através da sua morte para termos comunhão com Ele. O lugar chamado de Santo dos Santos, Santíssimo Lugar, era a melhor parte de toda a construção do tabernáculo. Estar no pátio era legal? Era. No santo lugar era legal? Também era. Mas parte nenhuma ali era mais importante do que o Santíssimo Lugar. Era lá que o melhor acontecia. Porque a glória de Deus estava naquele lugar. Era ali que a glória descia. Era ali que a Shekinah de Deus se manifestava. Do lado de fora do véu, as pessoas tinham uma ideia do que podia existir lá dentro, mas elas não tinham condições de ter contato com aquele lugar. Enquanto nós não mudarmos as nossas atitudes, enquanto não mudarmos o nosso entendimento em relação ao que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nós não iremos usufruir da plenitude do Santíssimo Lugar. Quando Jesus morre na cruz,
O novo e vivo caminho é aberto para nós. E ali podemos experimentar de tudo que Ele tem reservado para nós, em nível de presença, em nível de glória, em nível de poder. Infelizmente, muitos de nós foi muito mal ensinado na sua caminhada cristã. A gente tem um entendimento de poder um pouco superficial. Muitos de nós acham que o poder de Deus se resume a uma força que nos joga no chão ou que nos faz falar em línguas estranhas. O poder de Deus não é só algo que pode nos jogar no chão. O poder de Deus não é só algo que pode nos levar a falar em outras línguas. Poder é algo que nos transforma. Poder de Deus é algo que nos conforma à imagem de Cristo Jesus. Poder de Deus, Shekinah de Deus, presença de Deus, é aquilo que vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Existem muitos cristãos xoxos, muitos cristãos vacilantes, muitos cristãos infrutíferos, porque se recusam a entrar no Santo dos Santos e desfrutar da sua comunhão com Deus. Tem muito cristão morrendo de inanição, porque estão desperdiçando a oportunidade de comerem do pão da presença. A gente tem que olhar para esse rasgado véu com mais sede, com mais fome. Se eu abrisse aqui agora uma porta, imagina aqui uma porta, e abrindo a porta você se deparasse com uma quantia enorme de dinheiro, e eu dissesse para você especificamente, a porta foi aberta para você, como que você entraria agora por essa porta? Você viria tímido? Você viria devagar? Você viria com cara de quem comeu e não gostou? Eu não estou falando de riquezas terrenas. Eu estou falando da glória de Deus. Eu estou falando do poder de Deus. Eu estou falando da Shekinah de Deus. O véu foi rasgado para te dar acesso à presença de Deus, a uma vida intensa com Deus. Precisamos desse rasgar com mais vontade. Nada pode substituir o presente que é podermos ter comunhão com Deus. Nada. 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 Quanto mais caro é o presente que eu te dou, mais você se sentirá valorizado por mim, não é assim? Esse presente custou muito caro para Deus. Nós precisamos valorizar nossa comunhão com Deus. Nós temos que dar mais importância para a presença de Deus. A presença de Deus não é uma coisinha qualquer que nós temos a opção de tratar bem, sim ou não. A presença de Deus é tudo que nós podemos ter enquanto filhos de Deus na terra. E essa presença, ela é tão importante que Jesus sofreu, que Jesus morreu para nos dar acesso a ela. Só que a gente parece que não entende isso às vezes. Irmãos, o que explica a nossa vida de oscilação? Já viu crente? Tem crente que é igual do morro. Um dia ele está embaixo, outro dia está em cima. Uma semana ele frequenta todos os cultos. Depois da semana que ele frequentou todos os cultos, ele fica um ano sem ir na igreja. Sabe o que explica isso?
Sabe o que explica a nossa vida de constantes quedas? Sabe o que explica a nossa vida estar cheia de pecado, de estimações? O que explica a nossa falta de amor ao próximo? O que explica a nossa imaturidade como crente? O que explica a nossa preguiça para cultuar é exatamente o fato de não valorizarmos o poder do véu rasgado para nós. Quando você se sentir fraquinho, já se sentiu assim fraquinho? Ah, hoje eu não vou. Ah, de novo, céu. De novo orar, ler a Bíblia, dá sono. Eu tenho que ir mesmo. É lá em cima, né, pastor? É o culto. Que hora que é mesmo, pastor? É ele. Eu não chego lá. Sabe o que é isso? Você não entendeu o valor do véu rasgado. Você leu, você cantou sobre, mas você não sabe o significado que foi aquele véu se rasgar a partir do momento que Jesus morreu e entregou seu espírito. Você não entendeu? Porque se você tivesse entendido, o seu ânimo era maior, a sua vontade de cultuar seria maior. Porque eu digo aqui quase sempre, a gente só pode desfrutar daquilo que a gente entende. Não desfrutamos da comunhão com Deus, porque ainda não entendemos o valor do véu rasgado e aberto para nós. Algo poderoso na cruz do Calvário aconteceu. A gente tem que parar de fazer vistas grossas para o que aconteceu na cruz. Hoje é dia de você entender isso. Nós estamos precisando conhecer mais a Deus através da nossa comunhão com Ele. E só assim nós vamos conseguir trazer o reino de Deus para a terra. Valorizarmos mais a importância de orarmos. Irmão, você não orou essa semana. Irmão, você não derramou uma lágrima de joelhos ainda essa semana. Amado, você não leu as escrituras essa semana. Você não fez bem para ninguém essa semana. Sabe o que é isso? O valor do véu não tem tido significado nenhum para nós. Se eu não orei, se eu não li a Bíblia, se eu não jejuei, se eu não me quebrantei na presença de Deus, essa semana, isso quer dizer que eu desvalorizei tudo que Ele sofreu na cruz por mim, porque Ele morreu na cruz para me dar acesso à presença dEle. A gente não liga para isso. Eu tinha muitas coisas para fazer, por isso eu não orei. Pastor, eu vou ler a Bíblia, nem sei onde que ela está. Que tarefa difícil. E o valor do véu? E o véu rasgado? E a porta que nos foi aberta? Deixa eu te pedir algo, eu lhe peço por favor, valorize aquilo que foi feito por você na cruz do Calvário. Quando durante a semana você tranca o seu quarto, no meu caso eu compro o gabinete da igreja, e você se ajoelha, e ali você se quebranta, você está dizendo para Deus, o véu rasgado tem muita importância para mim.
valor para mim. O véu foi rasgado. Não existe mais obstáculos. Daqui a pouco a gente se torna a igreja de Gálatas. Paulo pregando, vou ter comunhão com Deus. E com circuncisão? Eles estavam desvalorizando o que Jesus fez na cruz, em detrimento de um corte no órgão genital do homem. Gálatas, o véu foi rasgado. É por isso, querido, eu não acredito em campanhas, eu não acredito em campanhas. Eu não acredito que eu tenho que pagar um preço para ter aquilo que me foi dado na cruz do Calvário. Eu não acredito. Eu não acredito em objeto consagrado. Eu não acredito. Pastor, me entregar esse lencinho aqui do poder do sedação, eu não acredito. Porque eu não acredito, eu não preciso dessas coisas para ter acesso a ele. O véu foi rasgado, gente. O véu foi rasgado. Chegasse você lá no templo de Jerusalém, com um sabonete ungido e jogasse no véu, não rasgava o véu. A rosa ungida agora, também não. Ah, eu quero ver agora, pastor, vou fazer uma campanha 7 semanas e tal, e vou dar uma oferta, você não rasga o véu. Só Jesus pode rasgar o véu. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. O véu foi rasgado por Jesus. Foi por Jesus. Temos livre acesso. Temos livre acesso. Onde que eu tenho que adorar agora? No monte? No templo? Não. Chegará um dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Isso quer dizer, vai chegar um tempo. Não vai ter mais véu. Você vai ajoelhar e Deus te responde. Vai ter um tempo que não vai ter mais véu. Não vai precisar de sacerdote. Você vai abrir a Bíblia e Deus vai falar com você. Vai abrir um tempo que pessoas possessas serão libertas por você, não porque você tem um título de pastor, mas porque o véu foi rasgado. Porque você tem comunhão com Cristo. Você tem comunhão com Deus. Você tem comunhão com o Espírito Santo. Se a gente entendesse que o véu está rasgado, se a gente entendesse isso, que o véu foi rasgado, que o preço foi pago, que não tem mais nada para eu fazer. Se eu soubesse disso. Se eu entendesse isso de fato. Eu não ia ligar a televisão depois do culto, eu ia para o quarto orar. Se eu entendesse o valor disso. Se eu entendesse. Se eu entendesse. Se eu entendesse. Se você entendesse. Não que eu não posso orar por você, eu posso. Mas você ligaria para o pastor Lema. Deu desligado. Meu Deus do céu, quem vai orar por mim? Você vai orar por você. Você vai orar por você. Porque o véu está rasgado. O véu não foi rasgado só para o pastor Lema. O véu foi rasgado para nós. Todos nós temos livre acesso. Entre no Santíssimo Lugar. Sinta a presença do Santíssimo Lugar. Sinta a glória. E seja curado por essa glória. E seja posto através dessa glória. Seja encharcado por essa glória. Simples assim. A igreja de pé, por favor. Feche os seus olhos.
véu rasgou. Homens santos que tinham morrido, eles voltaram a viver. Deus quer fazer voltar a viver homens e mulheres que estão mortos nesse culto. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado.
acontece pelo amor dele. Ele nos ama demais. É muito amor dele. Comece a lembrar do cuidado de Deus. Se você consegue, traga à memória uma atitude de amor dele por você. Você consegue lembrar de uma atitude? De um livramento? De alguma restauração que ele fez? Uma coisa, uma expressão de amor, uma expressão de cuidado, uma expressão de zelo. Oh Deus, agasalha a tua igreja.